Você já chegou num ambiente e que daí olhou assim e falou, não tá legal isso aqui, não quero. É mais ou menos a mesma coisa em relação a conhecer outra pessoa, só que com uma outra pessoa tem outras situações pra gente se desenvolver. Mas em relação ao ambiente em si, o nosso DNA e a nossa consciência, ela consegue captar as energias, elas percebem as partes não visuais em que a gente não está enxergando com nossos olhos terrenos. Então elas nos codificam, né, nos enviam essa informação e a gente só tem aquela sensação de, esse ambiente não tá legal, eu não quero aqui. E isso do corpo falar com a gente, ou essa percepção também, né, nesse aspecto, a gente pode tirar muito proveito em relação a perceber como é que a gente realmente está por dentro. Porque às vezes a gente está acreditando que tá super confiante, super legal, super massa, só que às vezes o nosso próprio corpo revela partes ali, ou revela incômodos em que a gente não está consciente dele, do que está acontecendo. Então, ouvir o nosso corpo, que é um grande órgão de impacto, né, que o corpo é o maior órgão que tem na nossa pele, então a gente consegue interpretar para retirar informações do que está acontecendo dele. Sejam dores pontuais, algumas coisinhas assim, mas também muito da nossa postura, de como a gente está falando, de quando a gente senta, aquela corcunda que a gente forma, os ombros fechados, às vezes é muita insegurança, frustração, medo, ansiedade, situações de dependência em que a gente precisa logo entrar em algum lugar, já se apoiar, já se escorar, ou coisa do tipo. Então tudo isso, por mais que a gente não esteja conscientemente nos percebendo esse sentimento, o corpo já está nos revelando, já está nos mostrando. Então por isso que é muito bom, muito gostoso e fundamental a gente conversar com o nosso corpo, a gente perceber o que ele está fazendo, como ele está se fechando, se comportando. Sabe quando a gente cruza o braço, em vez de só relaxar a mão, a gente se agarra tenso ali, ou de dormir com os dentes, bruxismo também, né? De dormir com os dentes cerrados ali, que a gente às vezes até acorda com dor nas têmporas. Então é mais ou menos e é isso, né? Por mais que a gente não olhe para as têmporas e pense, tô ansiosa, tô com medo, tô frustrada, tô não sei o quê. Mas é olhar o que ele está mostrando para poder chegar na fonte do que tem aquele sentimento ali que está sendo manifestado naquele comportamento, naquela ação ali. Então, muito do nosso comportamento físico, né, o nosso corpo falando com a gente consegue tanto perceber no outro quanto perceber em si. E esse das costas, assim, pra frente, o projetado pra frente, a coluna em C ali, na envergada ali, é bem aquela figura de carregar o mundo nas costas, sabe? Às vezes a gente pega muita responsabilidade que nem a nossa e a gente tá colocando pra gente. E com a gente também, a gente é muito crítico, a autocrítica, a autorreflexão em relação a nos culpar e reforçar medos, remorsos e culpas, né? Ela acaba fazendo com que esse peso fique grande, tanto em relação à envergadura da coluna, né? Fazendo esse arco em C ali, quanto em relação aos ombros projetados para frente, em relação a ter medo da vida, ter medo de situações, não colocar a sua essência para fora pelo ambiente que, de um certo aspecto, você interpreta que não é permitido. Então, o corpo nos fala muito, ele é muito rico, assim, para a gente observar tanto o corpo, quanto as palavras, quanto como a gente fala, quanto o ambiente, tudo a gente consegue absorver, porque o todo somos um, é bem isso também. Por mais que a gente organize para poder evoluir nessa caminhada em aspecto espiritual, mental, emocional, físico, a gente organiza assim, eles estão todos conectados. É um sistema que é único. Então, todas as nossas partes, as palavras que a gente usa, o como a gente fala, o como também em relação ao físico, ele é muito rico para a gente nos pegar informações que a gente não tá percebendo eu gosto muito de falar da cebola, né, que nós somos uma cebolinha ali, uma cebolinha em pé, uma cebola, que nós temos muitas camadas. Então, aproveitar essa riqueza de manifestação na parte física em relação a como a gente está se comportando fisicamente ajuda muito também. Então, pega aí, absorve, interpreta aí, aquela coisa, se afasta um pouco e observa-se a si, né, as palavras que você está usando, o que você está sentindo, como o seu corpo está reagindo em determinados ambientes, como você fica diferente em cada ambiente, em cada situação. Ele nos traz muita riqueza para nós mesmos, para a gente continuar a nossa caminhada de uma forma mais acelerada, talvez, né, mas não é esse o termo, mas enfim, né, cabe aqui. Para nos aguçar, nos afinar, fazer esse refinamento em relação a esse ajuste que a gente precisa fazer ou olhar para dentro em si. Então, é isso. Beijo.